Ela adormeceu com seu currículo no ombro do milionário, em pleno voo. Havia sido um dia longo, exaustivo, sem respostas. Ele apenas leu, sorriu de um modo estranho, e no dia seguinte, tudo mudou. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. Júlia olhou pela janela do avião e sentiu o nó familiar apertar sua garganta. São Paulo se estendia lá embaixo, um mar infinito de luzes e possibilidades que para ela haviam se transformado em apenas mais uma coleção de portas fechadas. 3 semanas. 3 semanas dormindo no sofá apertado da prima, acordando antes do sol para se arrumar em banheiros compartilhados, percorrendo a cidade de metrô e ônibus, comparecendo a entrevistas onde sempre era a candidata promissora que ficava em segundo lugar. Sempre quase, nunca suficiente. Agora, sentada no assento 12B de um voo noturno para Recife, tudo o que Júlia queria era desaparecer, fechar os olhos e acordar em outro momento da vida. Um momento onde as coisas fizessem sentido novamente. Ela ajeitou a mochila debaixo do assento da frente, sentindo o peso dos currículos impressos que ainda carregava dentro dela. Currículos que custaram os últimos reais que tinha, impressos em papel especial que deveria demonstrar profissionalismo, mas que agora pareciam apenas lembretes caros de fracasso. Havia um em particular que ela mantinha separado, aquele que levara para a entrevista daquela manhã, a última antes de desistir e comprar a passagem de volta para casa. Uma agência de design renomada, exatamente o tipo de lugar onde sempre sonhara trabalhar. A entrevista começara bem. Ela mostrara seu portfólio digital, falara com paixão sobre seus projetos, sentira aquela centelha de esperança acender novamente. E então veio a pergunta inevitável sobre experiência em grandes campanhas, sobre contatos no mercado paulistano, sobre disponibilidade para começar imediatamente sem necessidade de realocação. Júlia respondera honestamente que era de Recife, que precisaria de um tempo para se organizar, e vira a expressão da recrutadora mudar sutilmente. A entrevista terminara educadamente, com promessas vazias de retorno que ela já conhecia bem demais. O avião começou a se encher, pessoas acomodando bagagens, ajeitando travesseiros, conversando ao telefone em últimas ligações antes da decolagem. Júlia manteve o olhar fixo na janela, tentando ignorar o movimento ao redor, tentando não pensar na conversa difícil que teria com a mãe quando chegasse em casa. Como explicaria que gastara todas as economias, que pedira dinheiro emprestado à prima, que voltava de mãos vazias, depois de semanas insistindo que dessa vez seria diferente, que dessa vez ela conseguiria? A mãe não recriminaria. Júlia sabia disso. Dona Rosa nunca fora do tipo que jogava erros na cara. Mas haveria aquela tristeza discreta nos olhos, aquela preocupação silenciosa que era de alguma forma pior do que qualquer crítica. Alguém parou ao lado do seu assento e Júlia percebeu, sem olhar diretamente, que era o passageiro do 12A. Ela murmurou um licença baixo e se encolheu mais contra a janela, dando espaço para que ele passasse. O homem se acomodou com movimentos precisos, colocou uma pasta de couro no espaço sob o assento, ajustou o cinto de segurança. Júlia lançou um olhar rápido de soslaio e registrou vagamente um terno bem cortado, cabelo escuro penteado para trás, mãos que seguravam um tablet caro. Alguém que provavelmente voava executivo em circunstâncias normais. Ela pensou e voltou a atenção para a janela. Não estava com energia para conversa educada com estranhos. A decolagem foi suave, e assim que o aviso de cinto de segurança se apagou, Júlia pegou o celular, mais por reflexo do que por real interesse em ver algo. Abriu a caixa de entrada do e-mail, mesmo sabendo que não haveria nada novo. 3 mensagens de agradecimento pela participação no processo seletivo, todas com variações educadas de "infelizmente optamos por outro candidato". Uma delas nem isso, apenas um e-mail automático dizendo que o processo fora encerrado. Júlia fechou o aplicativo com mais força do que necessário
e encostou a cabeça no encosto, fechando os olhos. Não ia chorar, não de novo. Já chorara o suficiente no banheiro da prima às 3 da manhã, quando achava que ninguém a ouviria. Ela pegou a mochila novamente, mais para ter algo em que focar do que por real necessidade, e tirou o currículo que usara naquela manhã. O papel estava levemente amassado no canto superior, onde ela o segurara com força demais durante a caminhada até o metrô. Júlia olhou para as palavras impressas, as qualificações cuidadosamente listadas, os projetos descritos com entusiasmo contido e profissionalismo. Tudo tão correto, tão bem formatado, tão completamente inútil. E então viu a carta. A maldita carta que escrevera na noite anterior, num momento de exaustão e frustração, quando não conseguia dormir e precisava colocar para fora tudo o que estava sentindo. Uma carta que nunca pretendeu mostrar a ninguém, muito menos anexar a um currículo, mas que estava ali, grampeada na última página, porque na pressa daquela manhã ela pegara o conjunto errado de papéis. Júlia leu as primeiras linhas e sentiu as bochechas queimarem de constrangimento, mesmo estando sozinha, mesmo ninguém além dela sabendo que aquilo existia. Era uma carta honesta demais, crua demais, escrita em letra apressada e manchada em alguns pontos onde lágrimas haviam caído sem que ela percebesse. Falava sobre medo, sobre a pressão de estar longe de casa, sobre a sensação de estar decepcionando todo mundo que acreditava nela. Falava sobre sonhos que pareciam cada vez mais distantes, sobre a dúvida constante de se ela era realmente boa o suficiente ou apenas mais uma entre milhares com aspirações maiores do que talento. E falava, no final, sobre uma promessa que fizera a si mesma, uma lista numerada de razões para não desistir, mesmo quando tudo dentro dela gritava para voltar correndo para casa e aceitar um emprego qualquer que pagasse as contas. Ela deveria jogar aquilo fora, rasgar, amassar, fazer desaparecer aquele momento de vulnerabilidade exposto em papel. Mas algo a impediu. Talvez o cansaço, talvez a sensação de que não importava mais, que ela já estava voltando para casa derrotada de qualquer forma. Júlia dobrou o currículo com a carta ainda anexada e o colocou no colo, sem energia, para guardá-lo de volta na mochila. A comissária passou oferecendo bebidas e ela pediu água, bebeu metade do copo de plástico de uma vez, sentindo a garganta seca. Não comera nada desde o café da manhã, mas não tinha fome, apenas um vazio estranho que não tinha a ver com comida. O avião encontrou alguma turbulência leve, nada preocupante, mas o suficiente para fazer Júlia segurar no braço do assento instintivamente. O homem ao lado digitava algo no tablet, completamente indiferente aos solavancos, e ela sentiu uma pontada de inveja daquela tranquilidade, daquela capacidade de estar tão absorto em trabalho que nem a turbulência importava. Devia ser bom ter tanto foco, tanto propósito. Devia ser bom saber exatamente onde estava indo e ter certeza de que chegaria lá. Júlia costumava ter isso, ou ao menos achava que tinha. Costumava acordar todos os dias com clareza sobre o que queria, sobre os passos que precisava dar. Quando foi que isso mudou? Quando foi que a determinação virou apenas teimosia e a confiança virou apenas medo disfarçado? A fadiga começou a pesar sobre ela de forma quase física. Semanas de sono ruim e estresse acumulado cobrando seu preço. Júlia piscou lentamente, tentando manter os olhos abertos, mas era uma batalha perdida. O zumbido dos motores do avião, a escuridão lá fora, o calor suave da cabine, tudo conspirava para puxá-la para o sono. Ela ajeitou a posição, tentando ficar mais confortável no assento estreito, e sentiu a cabeça pender para o lado. Só alguns minutos, pensou. Só descansaria os olhos por alguns minutos, e então voltaria a se preocupar com tudo o mais.
O currículo escorregou levemente do colo, mas ela não percebeu, já meio adormecida, o corpo finalmente relaxando depois de semanas de tensão constante. Não tinha ideia de quanto tempo havia passado quando uma sensação estranha a puxou de volta à semiconsciência. Algo estava diferente, mas o sono era denso demais para que ela processasse completamente. Havia uma firmeza sob sua bochecha, algo que definitivamente não era a janela fria do avião. E um cheiro, masculino, discreto, de perfume caro, misturado com o tecido de um terno bem cuidado. Júlia tentou abrir os olhos, mas as pálpebras pesavam toneladas, e seu corpo, finalmente relaxado depois de tanto tempo, se recusava a despertar completamente. Apenas mais um minuto, seu cérebro nebuloso murmurou, e ela deixou a escuridão levá-la de volta. Leonardo Santana estava acostumado a voos longos, a horas, confinado em espaços apertados, a aperfeiçoar a arte de trabalhar em qualquer circunstância, mas não estava acostumado a ter estranhos adormecendo literalmente em cima dele. Quando sentiu o peso repentino contra seu ombro, o primeiro instinto foi de irritação. Ele estava no meio de uma análise importante, tinha 3 relatórios para revisar antes de pousar, e definitivamente não tinha tempo ou paciência para lidar com passageiros que não respeitavam o espaço pessoal. Virou-se para acordar a mulher educadamente, mas as palavras morreram antes de sair. Ela estava profundamente adormecida, o rosto relaxado de uma forma que sugeria exaustão extrema, não apenas cansaço comum. E havia algo na expressão dela, mesmo em sono, que parecia carregar um peso, uma tristeza que Leonardo reconheceu vagamente como aquela que vira no próprio espelho anos atrás, quando estava construindo tudo do zero, e cada dia parecia uma batalha impossível. Ele suspirou, decidindo deixá-la dormir por alguns minutos antes de gentilmente acordá-la. Não seria o fim do mundo segurar o tablet em ângulo estranho por um tempo. Mas então, algo escorregou do colo dela, caindo no espaço entre os assentos. Leonardo pegou automaticamente, pretendendo apenas guardar para devolver quando ela acordasse. Era um currículo, ele percebeu, e estava prestes a simplesmente colocá-lo no colo dela novamente quando algo chamou sua atenção. Havia papéis grampeados ali, e uma das páginas não era um currículo formal. Era uma carta manuscrita, letra apressada, algumas palavras borradas. Leonardo sabia que não deveria ler. Sabia que era uma invasão de privacidade, que não era da conta dele. Mas seus olhos já haviam capturado as primeiras linhas, e algo nelas o fez continuar, esquecendo completamente os relatórios que deveria estar revisando. E enquanto lia, linha após linha daquela confissão crua e honesta, algo dentro de Leonardo se moveu de uma forma que ele não experimentava há muito tempo. Não era pena, não era condescendência, era reconhecimento. Era ver refletida naquelas palavras uma versão dele mesmo de anos atrás, quando tudo parecia impossível, mas ele insistia mesmo assim, quando o medo era constante, mas a determinação era maior. E havia algo mais, algo na honestidade brutal daquela carta, na vulnerabilidade exposta sem filtros, que o tocou de uma forma que nem conseguia nomear completamente. Quando terminou de ler, Leonardo olhou para a mulher adormecida em seu ombro com olhos completamente diferentes. Não era mais uma estranha inconveniente. Era alguém com uma história, com sonhos, com uma coragem que ela provavelmente nem reconhecia em si mesma. E Leonardo, que há anos mantinha sua vida pessoal e profissional em compartimentos separados e bem selados, surpreendeu a si mesmo ao pensar que queria saber mais. Queria entender quem era aquela pessoa que escrevia com tanta honestidade sobre medo e esperança ao mesmo tempo. E mais surpreendente ainda, sentiu um impulso crescente de fazer algo a respeito, de intervir de alguma forma, mesmo sem saber exatamente o porquê. Júlia acordou lentamente, a consciência voltando em camadas confusas. Primeiro veio a sensação de calor,
desconfortável e estranha ao mesmo tempo. Depois, a percepção de que não estava mais encostada na janela fria do avião, mas em algo sólido e macio. E então, com um choque de constrangimento que a acordou completamente, ela percebeu que estava praticamente aninhada contra o ombro do homem ao lado, o rosto pressionado contra o tecido do terno dele, um fio de cabelo grudado no canto da boca. Júlia se afastou tão rápido que quase bateu a cabeça no encosto do assento da frente, as bochechas queimando de vergonha. "Desculpa", ela disse, a voz saindo rouca de sono. "Eu não queria. Eu nem percebi que estava Deus. Me desculpa mesmo." Passou as mãos pelo rosto, tentando se recompor, sentindo a marca do tecido impressa na bochecha. Quanto tempo ela dormira? E pior, quanto tempo ficara literalmente deitada em cima de um completo estranho? Júlia arriscou um olhar na direção dele, preparada para ver irritação ou desconforto, e encontrou algo completamente diferente. O homem a observava com uma expressão que ela não conseguia decifrar, algo entre divertimento e uma curiosidade intensa. Ele era mais jovem do que ela imaginara no vislumbre inicial, talvez início dos 30, com traços marcados e olhos escuros que pareciam ver mais do que deveriam. "Sem problema", ele respondeu, a voz calma, quase gentil. "Você parecia precisar do descanso." Júlia sentiu uma nova onda de constrangimento. Claro que ela parecia precisar. Provavelmente estava com uma cara horrível, olheiras profundas, cabelo desarrumado, toda a aparência de alguém que passara semanas dormindo mal e comendo pior. Ela murmurou mais um pedido de desculpas e virou-se para procurar a mochila, querendo desesperadamente ter algo para fazer com as mãos, alguma forma de se esconder do olhar penetrante dele. Foi então que percebeu. O currículo. O currículo não estava mais no seu colo, onde ela o deixara antes de adormecer. O pânico veio instantâneo e gelado. Júlia olhou ao redor freneticamente, verificou entre os assentos, sob seus pés, no bolso da poltrona da frente. Nada. "Perdeu algo?" o homem perguntou, e havia algo no tom dele, uma nota estranha que ela não conseguiu identificar. Júlia se virou para ele, tentando manter a voz calma. "Um currículo? Você viu um currículo? Papel dobrado, tinha uns documentos grampeados. Caiu enquanto eu estava dormindo, acho." Ela viu algo passar pelos olhos dele, rápido demais para capturar. E então ele estendeu a mão, pegando algo do espaço ao lado dele. "Esse?" Júlia pegou o papel que ele oferecia, e seu coração parou. Estava diferente. Não dobrado como ela deixara, mas aberto, como se alguém tivesse lido. E a carta, a maldita carta manuscrita que ela grampeara sem pensar, estava visível, a caligrafia apressada exposta para qualquer um ver. Ela olhou do papel para o homem ao lado, e naquele segundo entendeu tudo. Ele lera. Ele lera sua confissão mais crua, suas inseguranças expostas, toda aquela vulnerabilidade que ela nunca pretendeu compartilhar com ninguém, muito menos com um estranho em um avião. "Você leu isso?" ela disse. Não era uma pergunta. Leonardo hesitou apenas um segundo antes de assentir. "Li. O papel caiu, eu peguei para devolver e acabei lendo. Me desculpe se invadi sua privacidade." Júlia sentiu o rosto queimar. Mas não era apenas constrangimento, era uma mistura confusa de humilhação, raiva e algo próximo ao desespero. Aquela carta tinha coisas que ela mal admitia para si mesma, medos que nunca verbalizaria em voz alta, dúvidas que guardava no fundo da mente onde ninguém pudesse vê-las. E agora, um estranho, um homem claramente bem-sucedido que provavelmente nunca entenderia o que era ser rejeitado repetidamente, tinha lido tudo aquilo. "Você não tinha direito", ela disse, a voz saindo mais dura do que pretendia. Leonardo não desviou o olhar, mas ela viu algo mudar em sua expressão, uma suavidade que contrastava com a aparência formal. "Você tem razão", ele respondeu. "Não tinha, mas li mesmo assim, e sinto muito por isso." Houve uma pausa, e então ele continuou.
a voz baixa o suficiente para que apenas ela ouvisse no murmúrio do avião. Mas também não me arrependo completamente, porque o que você escreveu ali foi uma das coisas mais honestas que já li. Júlia piscou, não esperando aquilo. O quê? Leonardo ajeitou a posição, virando-se ligeiramente para encará-la. Aquela carta, ele disse, é brutal na sua honestidade. Você não tentou dourar nada, não fingiu estar bem, não usou clichês motivacionais vazios. Você apenas disse a verdade, crua e real. E sabe o que mais me impressionou? A lista no final. As razões para não desistir. Porque apesar de todo o medo e dúvida que você expressou, no final você ainda encontra razões para continuar. Isso não é fraqueza, é força. Júlia ficou muda, completamente desarmada. Não era a reação que esperava. Esperava pena, talvez condescendência, ou pior, indiferença. Mas havia algo na forma como ele falava, uma sinceridade que parecia genuína, que a fez reconsiderar a raiva inicial. Você não entende, ela disse finalmente, a voz mais suave agora. Essas semanas foram terríveis. Cada porta fechada, cada olá. Foi um prazer conhecê-la, mas optamos por outro candidato. Eu comecei a acreditar que o problema era eu, que eu não era boa o suficiente, que nunca seria. E agora estou voltando para casa sem nada para mostrar, sem sequer uma proposta. Sem nada além de dívidas e uma sensação de fracasso que não consigo sacudir. Leonardo ouviu em silêncio, e quando ela terminou, ele não ofereceu frases feitas sobre como as coisas melhorariam ou sobre portas que se fecham e janelas que se abrem. Em vez disso, ele disse algo inesperado. Eu entendo mais do que você imagina. Júlia olhou para ele com ceticismo. Duvido. Você está aí de terno caro, viajando provavelmente a trabalho, claramente bem-sucedido. Como você poderia entender? Leonardo sorriu, mas não havia arrogância ali, apenas uma tristeza antiga. Porque há 10 anos eu estava exatamente onde você está agora. Falido, rejeitado, voltando para casa depois de tentar fazer funcionar em uma cidade grande e falhando miseravelmente. Dormi em sofás de amigos, comi miojo por semanas, fui a dezenas de entrevistas onde era sempre quase, nunca suficiente. E houve um momento, em um ônibus voltando para o interior, onde escrevi algo muito parecido com sua carta. Uma lista de razões para não desistir, porque era literalmente a única coisa me impedindo de simplesmente aceitar a derrota. Júlia o estudou, procurando sinais de que ele estava inventando aquilo para fazê-la se sentir melhor, mas havia uma autenticidade em seus olhos que era impossível fingir. E o que aconteceu? Ela perguntou. Como você saiu daquilo? Leonardo suspirou, olhando para o tablet esquecido no colo. Persistência estúpida. Honestamente, continuei tentando quando todo mundo dizia para ser realista, para aceitar um emprego qualquer e esquecer os sonhos grandes. Peguei trabalhos temporários que odiava para pagar contas, enquanto trabalhava no meu próprio projeto nas madrugadas. Falhei mais vezes do que consigo contar, mas continuei. Porque na lista que escrevi naquele ônibus, uma das razões era eu me prometer que não queria olhar para trás aos 40 anos e me perguntar e se eu tivesse tentado mais uma vez. Havia algo na forma como ele falava, sem dramaticidade, mas com convicção real, que fez Júlia sentir algo mudar dentro dela. Não era esperança exatamente, era pequeno demais para isso, mas talvez fosse a semente de algo parecido. Você acha que eu deveria continuar tentando então? Ela perguntou. Leonardo balançou a cabeça. Não vou dizer o que você deveria fazer, essa decisão é só sua. Mas vou dizer isso, aquela carta, aquele currículo, mostra alguém talentosa, dedicada e corajosa o suficiente para tentar mesmo com medo. Isso vale muito mais do que a maioria dos currículos perfeitos que já vi, cheios de experiência, mas vazios de paixão real pelo que fazem. Júlia sentiu os olhos arderem, lágrimas ameaçando aparecer, mas ela as conteve. Obrigada, ela disse baixinho.
por ler, por entender, por não me fazer sentir patética. Leonardo sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto de forma surpreendente. Você está longe de ser patética. E olha, eu sei que não me conhece, e provavelmente acha estranho aceitar a ajuda de um desconhecido em um avião. Mas posso fazer uma sugestão? Júlia assentiu, curiosa. Seu currículo, tirando a carta que provavelmente não deveria estar anexada, ele disse com um meio sorriso. É bom, muito bom. Você tem projetos interessantes, uma abordagem criativa clara. O problema não é você, é que você está procurando nos lugares errados. Como assim? Júlia perguntou. Leonardo pegou o celular, verificou algo rapidamente. Você está mirando apenas agências grandes, certo? As estabelecidas, as que todo mundo conhece, Júlia confirmou. Claro, são as melhores, as que podem realmente impulsionar uma carreira. Leonardo fez um som pensativo. E também são as mais saturadas, as que recebem centenas de currículos idênticos todo dia. Já pensou em startups, em empresas menores que estão crescendo, lugares onde seu trabalho teria impacto real e imediato, onde você não seria apenas mais uma designer júnior em uma equipe de 50, mas alguém cujas ideias realmente importariam? Júlia admitiu que não havia pensado muito nisso. As startups sempre pareceram arriscadas, instáveis, não o tipo de começo sólido que procurava. Leonardo assentiu, como se esperasse aquela resposta. Entendo o raciocínio, mas deixa eu te contar um segredo. É justamente nesses lugares menores, mais arriscados, que as carreiras realmente decolam. Porque você aprende mais rápido, assume responsabilidades maiores, constrói um portfólio muito mais robusto em metade do tempo. E se der certo, você cresce junto com a empresa. Se não der, você sai com experiência que nenhuma agência grande te daria em anos. Júlia absorveu aquilo, sua mente já começando a recalcular possibilidades que havia descartado antes. Tem algo que eu deveria saber, Leonardo continuou, e Júlia percebeu que ele hesitava, como se não tivesse certeza se deveria continuar. Eu trabalho com investimentos, ajudo empresas em estágio inicial a crescerem. Tenho contatos com dezenas de startups que estão sempre procurando talentos. Algumas são na área de design, marketing, branding. Se você quiser, posso fazer algumas apresentações, abrir portas. Não prometo nada além de entrevistas. O resto dependeria de você, mas ao menos seriam oportunidades reais, não apenas mais currículos na pilha. Júlia o encarou, tentando processar aquilo. Por que você faria isso? Perguntou suspeitamente. Você não me conhece. Leonardo deu de ombros, mas havia algo vulnerável na expressão dele. Porque alguém fez isso por mim anos atrás, quando eu estava no fundo do poço. Um mentor que não tinha nenhuma razão para me ajudar, mas que viu algo em mim e decidiu dar uma chance. Eu nunca esqueci aquilo, e desde então tento pagar para frente quando posso. E por quê? Ele acrescentou. Aquela carta me lembrou por que comecei tudo isso. Não pelo dinheiro ou prestígio, mas porque um dia eu também precisava desesperadamente de uma oportunidade e prometi a mim mesmo que, quando pudesse, ajudaria outras pessoas a terem a delas. Júlia sentiu algo aquecer no peito, uma gratidão misturada com uma esperança cautelosa. Eu não sei o que dizer, ela admitiu. Leonardo estendeu a mão. Comece me dizendo seu nome completo. Ela pegou a mão dele, sentindo a firmeza do aperto. Júlia Andrade. Ele sorriu. Leonardo Santana. E agora que as formalidades foram feitas, vamos fazer o seguinte. Me passa seu e-mail e telefone, e amanhã eu faço alguns contatos. Mas tem uma condição. Júlia ergueu as sobrancelhas. Qual? Você promete que vai nessas entrevistas com a mesma honestidade daquela carta, ele disse, sem tentar ser perfeita, sem esconder quem você realmente é. Porque é justamente isso, a autenticidade, que faz toda a diferença entre alguém que é apenas competente e alguém extraordinário. Júlia sentiu as lágrimas finalmente escaparem, mas dessa vez não eram de frustração ou vergonha, eram de alívio, de gratidão, de uma esperança frágil mas real.
Ela anotou suas informações no celular de Leonardo e quando o avião começou a descida para Recife, ela olhou pela janela e viu sua cidade natal com olhos diferentes. Não era mais apenas o lugar para onde estava fugindo derrotada, mas talvez, apenas talvez, o lugar onde uma nova jornada poderia começar. E ao lado dela, Leonardo guardava o celular e sorria para si mesmo, pensando que às vezes o universo tinha formas estranhas de colocar as pessoas certas no caminho umas das outras. Ele não sabia ainda, mas aquele encontro casual mudaria sua vida tanto quanto mudaria a dela, de formas que nenhum dos dois poderia prever naquele momento, a milhares de metros de altura, enquanto o avião cortava a noite em direção a um futuro que subitamente parecia cheio de possibilidades. Júlia acordou na manhã seguinte no quarto de infância, cercada por pôsteres desbotados e prêmios de design de quando ainda estava na faculdade. A luz do sol entrava pelas frestas da persiana, iluminando partículas de poeira que dançavam preguiçosamente no ar. Por um momento, ainda meio adormecida, ela quase esqueceu tudo, quase conseguiu fingir que as últimas semanas não haviam acontecido. Mas então a realidade voltou com peso total, junto com a lembrança surreal do voo na noite anterior, do homem de terno que lera sua carta mais íntima e, contra todas as expectativas, oferecera ajuda ao invés de julgamento. Ela pegou o celular na mesinha de cabeceira, verificando a hora, 9h15 da manhã. Tarde demais para fingir que ainda estava dormindo quando a mãe inevitavelmente viesse perguntar sobre a viagem. Júlia suspirou e abriu os aplicativos por reflexo. Primeiro o e-mail, esperando ver apenas mais silêncio ou novas rejeições educadas. E então parou, o coração acelerando. Havia uma mensagem nova, enviada às 7h30 da manhã, remetente Leonardo Santana. O assunto dizia simplesmente oportunidades. Com dedos que tremiam levemente, Júlia abriu o e-mail. Bom dia, Júlia. Como prometi, entrei em contato com alguns conhecidos. Anexei 3 oportunidades que acho que combinam com seu perfil. 2 em Recife e 1 em São Paulo, caso ainda considere voltar. A primeira é uma startup de branding que trabalha com pequenos negócios locais. Estão procurando alguém para liderar o departamento criativo. A segunda é uma empresa de tecnologia educacional que precisa redesenhar completamente sua identidade visual. A terceira é um estúdio boutique em SP que valoriza exatamente o tipo de abordagem autêntica que vi no seu trabalho. Coloquei você em contato direto com os fundadores, eles esperam seu e-mail. Não como favor meu, mas porque mostrei seu portfólio e eles se interessaram genuinamente. O resto é com você. Boa sorte, Leonardo. Júlia leu a mensagem 3 vezes, cada palavra se consolidando lentamente em sua mente. Ele realmente fizera isso. Não apenas prometera vagamente ajudar e desaparecera como tantos fazem, mas realmente, concretamente, abrira portas antes mesmo do sol nascer. E mais do que isso, fizera questão de deixar claro que não era caridade, que era mérito dela, que as empresas se interessaram pelo trabalho, não por favores. Havia uma gentileza naquilo que a tocou profundamente, uma compreensão de que ela precisava saber que não era pena, mas oportunidade real. Ela passou a manhã pesquisando cada empresa mencionada, estudando seus trabalhos anteriores, entendendo suas missões e valores. A startup de branding, chamada Raiz Criativa, tinha uma abordagem que a intrigou imediatamente, trabalhando com pequenos empreendedores nordestinos para criar identidades visuais acessíveis, mas impactantes. A empresa de tecnologia educacional, Eduverse, estava desenvolvendo uma plataforma para democratizar educação de qualidade e precisavam de alguém que entendesse como traduzir conceitos complexos em design intuitivo e acolhedor. E o estúdio em São Paulo, embora menor que as agências onde tentara antes, tinha um portfólio de trabalhos autênticos e criativos que faziam exatamente o tipo de design pelo qual ela era apaixonada.
Júlia passou horas elaborando 3 e-mails diferentes, cada um personalizado, mostrando não apenas competência técnica, mas compreensão real do que cada empresa buscava. Não tentou soar perfeita ou corporativa demais, lembrando do conselho de Leonardo sobre autenticidade. Falou sobre sua paixão por design que contava histórias, sobre como acreditava que bom design não era luxo, mas ferramenta de transformação. E quando finalmente apertou o enviar nos 3 e-mails, sentiu algo que não experimentava há semanas. Uma mistura de nervosismo e empolgação, a sensação de estar fazendo algo que realmente importava. A resposta veio mais rápido do que ela esperava. Ainda naquela tarde, Mariana, fundadora da Raiz Criativa, respondeu com entusiasmo. Adorei sua abordagem, Júlia. Leonardo mencionou que você tem uma perspectiva única, e posso ver isso no seu portfólio. Podemos marcar uma conversa amanhã? Prefiro chamadas de vídeo, são mais pessoais. Júlia respondeu imediatamente, confirmando disponibilidade, e passou o resto do dia em um estado de ansiedade produtiva, preparando-se mentalmente, revisando seu trabalho, tentando não criar expectativas muito altas, mas falhando miseravelmente nisso. Naquela noite, enquanto jantava com a mãe na cozinha pequena e familiar, Dona Rosa perguntou sobre São Paulo, sobre como havia sido, se tinha conseguido algo. Júlia hesitou, não querendo criar esperanças prematuras, mas também incapaz de conter completamente a empolgação. Não exatamente, mãe, ela começou. Não consegui nada das empresas onde entrevistei. Viu a decepção discreta aparecer nos olhos da mãe e se apressou em continuar. Mas aconteceu algo inesperado no voo de volta. Conheci alguém que... Ela parou, tentando encontrar as palavras certas. Alguém que entendeu o que estou passando e me ajudou a ver possibilidades que eu não estava considerando. Tenho uma entrevista amanhã, mãe. Uma oportunidade real. Dona Rosa estudou a filha com aquele olhar penetrante que só mães têm, aquele que vê além das palavras. E essa pessoa, ela perguntou cuidadosamente, é alguém confiável? Júlia pensou na pergunta, na honestidade que vira nos olhos de Leonardo, na forma como ele compartilhara sua própria história, sem glamourizar as dificuldades. Acho que sim, ela respondeu. Ele não me prometeu nada que não pudesse cumprir, e tudo o que fez até agora foi exatamente o que disse que faria. Dona Rosa assentiu lentamente. Então, vou torcer para que dê certo, minha filha. Você merece algo bom depois de tanto tentar. A entrevista na manhã seguinte foi diferente de todas as outras que Júlia fizera. Mariana apareceu na tela do notebook com um sorriso genuíno, cabelos cacheados soltos, em um escritório claramente caseiro com plantas ao fundo e um gato que ocasionalmente passava pela câmera. Não houve formalidade excessiva. Não houve perguntas armadilha sobre fraquezas disfarçadas de forças. Em vez disso, Mariana falou apaixonadamente sobre a missão da Raiz Criativa, sobre como acreditava que pequenos negócios mereciam design tão bom quanto grandes corporações. E perguntou a Júlia não sobre experiência em campanhas massivas, mas sobre o que a motivava, o que a fazia acordar querendo criar. Júlia, lembrando do conselho de Leonardo, não tentou dar a resposta corporativamente correta. Falou sobre crescer, vendo a mãe lutar para manter uma pequena loja de artesanato. Sobre como sempre soube que bom design poderia ter feito diferença, mas era inacessível. Falou sobre acreditar que criatividade não deveria ser privilégio de quem pode pagar caro, mas ferramenta disponível para quem tem histórias para contar e produtos para compartilhar. E falou com uma honestidade que a surpreendeu, sobre as semanas difíceis, sobre questionar se era boa o suficiente e sobre como aquela conversa no avião a fizera perceber que talvez estivesse procurando validação nos lugares errados. Mariana ouviu tudo com atenção que parecia genuína, fazendo perguntas que aprofundavam em vez de interrogar. Quando Júlia terminou de mostrar projetos do portfólio, explicando as escolhas criativas, as histórias por trás de cada design, houve um momento de silêncio. Então Mariana sorriu,
um sorriso largo que iluminou a tela. Júlia, vou ser direta. Você é exatamente o tipo de pessoa que procuramos. Alguém que entende que design não é só estética, é comunicação, é empatia, é contar histórias que importam. Gostaria de te fazer uma proposta. O coração de Júlia disparou. Mariana continuou. Estamos pequenos ainda. Não posso competir com salários de agências grandes, mas posso oferecer liderança criativa real, projetos onde suas ideias serão implementadas, não apenas apresentadas e esquecidas. Trabalho remoto com flexibilidade, porque acredito que criatividade não funciona bem em horários rígidos e crescimento, conforme crescemos, você cresce com a gente. O que acha? Júlia sentiu lágrimas de alívio ameaçarem, mas manteve a compostura. Quando posso começar? Ela perguntou, a voz firme apesar da emoção. Nos dias seguintes, Júlia mergulhou em preparativos, conversando com Mariana sobre projetos iniciais, conhecendo virtualmente a pequena equipe da Raiz Criativa, sentindo pela primeira vez em meses que estava no lugar certo. A Eduverse também retornou, oferecendo um projeto freelance para redesenhar sua plataforma, algo que ela poderia fazer paralelamente. Era mais trabalho do que esperava, mas era o tipo de trabalho que a empolgava, que fazia sentido, que tinha propósito, além de apenas preencher portfólio. E durante tudo isso, manteve contato com Leonardo. Não diariamente, mas mensagens ocasionais, ele verificando como estava indo, ela agradecendo novamente, compartilhando vitórias pequenas. Havia uma facilidade estranha naquela comunicação, como se tivessem pulado as fases usuais de conhecer alguém e ido direto para algo mais genuíno. Leonardo contava sobre projetos em que trabalhava, desafios que enfrentava, e Júlia percebia que ele não falava assim com muitas pessoas, que havia uma vulnerabilidade que ele raramente mostrava. 3 semanas depois daquele voo, Júlia estava em uma videochamada revisando conceitos para um cliente da Raiz, quando recebeu uma mensagem de Leonardo. Estarei em Recife semana que vem para reuniões. Gostaria de tomar um café e ouvir como está indo tudo? Júlia olhou para a mensagem por um longo momento. Havia algo ali, uma vontade de vê-lo que ia além de gratidão profissional. Uma curiosidade sobre quem era aquele homem fora do avião, fora dos e-mails polidos. Ela respondeu que adoraria, e marcaram para uma terça-feira em uma cafeteria no bairro Antigo. Quando o dia chegou, Júlia se pegou mais nervosa do que esperava, trocando de roupa 3 vezes antes de sair, dizendo a si mesma que era ridículo estar tão ansiosa para um simples café de agradecimento. Chegou ao local 5 minutos adiantada e o viu já esperando, não de terno dessa vez, mas calça jeans e uma camisa casual que o fazia parecer mais jovem, mais acessível. Leonardo sorriu quando a viu, levantando-se para cumprimentá-la, e Júlia sentiu algo se mover no peito, algo que não tinha nada a ver com gratidão profissional. Sentaram-se junto à janela, pediram café, e nos primeiros minutos houve uma timidez estranha, como se agora, frente a frente em contexto normal, não soubessem exatamente como agir. Mas então Júlia começou a contar sobre os projetos, sobre como a Raiz estava crescendo rápido, sobre a satisfação de ver seu trabalho realmente fazendo diferença para pequenos empreendedores que finalmente tinham identidades visuais profissionais. E Leonardo ouviu com atenção genuína, fazendo perguntas inteligentes, compartilhando perspectivas de negócio que ela não havia considerado. E então, no meio da conversa sobre design e empreendedorismo, Leonardo disse algo que mudou o tom de tudo. Você sabe por que realmente te ajudei naquele avião? Júlia pausou, a xícara a meio caminho da boca. Você disse que alguém te ajudou no passado, que estava pagando para frente. Leonardo assentiu. Disse isso sim, e é verdade, mas não foi só isso. Júlia, quando li aquela carta, quando vi toda aquela honestidade crua, vi alguém que ainda acreditava, apesar de tudo. E me lembrou por que comecei tudo isso.
Porque construí o que construí. Me lembrou que sucesso sem propósito é vazio. Você me lembrou do que realmente importa. Júlia não soube o que dizer, o coração batendo mais rápido. Leonardo continuou, a voz mais suave agora. E nas últimas semanas, conversando com você, vendo sua empolgação com o trabalho, sua dedicação, eu percebi algo. Que não quero que isso seja só uma história de ajudar alguém e seguir em frente. Quero continuar conversando com você, conhecendo você, não apenas como mentora e mentorada, mas como, ele hesitou, buscando as palavras certas, como pessoas que se importam uma com a outra. O silêncio que seguiu foi carregado de possibilidades não ditas. Júlia olhou para o homem à sua frente, o homem que aparecera em sua vida no momento mais inesperado e mudara tudo, e sentiu algo se encaixar. Eu também quero isso, ela disse suavemente. E quando seus olhos se encontraram, ambos souberam que aquilo, o que quer que fosse, estava apenas começando. Os meses seguintes foram de transformação silenciosa. Júlia se jogou no trabalho com uma paixão renovada, criando identidades visuais para pequenos empreendedores que finalmente podiam competir visualmente com negócios maiores. Cada projeto era uma história, cada logo tinha significado, e pela primeira vez na vida profissional, ela acordava genuinamente empolgada para trabalhar. A raiz criativa crescia rapidamente, e com ela, a confiança de Júlia em suas próprias capacidades. Mariana confiava nela completamente, dando liberdade criativa que nunca teria em agências maiores. E os resultados falavam por si. Mas, paralelamente ao crescimento profissional, algo igualmente significativo acontecia. Leonardo visitava Recife com frequência crescente, sempre com justificativas de negócios, reuniões com investidores locais, análise de novas empresas, e sempre encontrava tempo para ver Júlia. Cafés se transformaram em jantares, conversas profissionais deslizavam naturalmente para assuntos pessoais, e aos poucos, quase sem perceberem, estavam construindo algo que nenhum dos dois conseguia nomear, mas ambos sentiam profundamente. Houve uma tarde em particular, 2 meses após aquele primeiro café, que marcou uma virada. Leonardo apareceu sem avisar no pequeno escritório compartilhado onde Júlia trabalhava algumas vezes por semana. Ela estava concentrada em um projeto, fones nos ouvidos, cabelo preso bagunçadamente com um lápis, quando sentiu uma presença. Olhou para cima e lá estava ele, encostado no batente da porta, com um sorriso que fazia algo estranho com seu estômago. Vim sem avisar, ele disse, quase hesitante. Estava passando perto e pensei em te sequestrar para um almoço. Júlia olhou para a tela do computador, o prazo que tinha pela frente, e então de volta para Leonardo. Deveria dizer que estava ocupada, que tinha trabalho, mas a verdade era que não queria. Queria estar com ele, queria ouvir sua voz, queria aquelas horas roubadas que se tornaram as melhores partes de suas semanas. Me dá 10 minutos para salvar isso. Ela respondeu com um sorriso. Leonardo esperou, observando-a trabalhar com uma atenção que ela sentia mesmo sem olhar diretamente, uma intensidade que a fazia hiperconsciente de cada movimento. Almoçaram em um restaurante simples no bairro de São José, longe dos lugares turísticos, onde serviam tapioca e carne de sol que Leonardo declarou ser a melhor que já provara. Conversaram sobre tudo, sobre a infância dela em Recife, as tardes na praia, os verões sufocantes e festivais de São João. Sobre a dele, no interior de Minas, em uma cidade pequena onde todo mundo conhecia todo mundo. Sobre o pai, que trabalhava em construção, e a mãe professora que insistiu que ele fosse para a universidade, mesmo quando não tinham dinheiro. Sobre sonhos antigos, medos secretos, memórias que raramente compartilhavam com outros. E então Leonardo perguntou algo que a pegou desprevenida. Você está feliz, Júlia? Não apenas com o trabalho, mas de verdade, feliz? Ela considerou a pergunta honestamente. Estou, ela respondeu.
mais feliz do que estive em muito tempo. Sinto que finalmente estou no lugar certo, fazendo o que deveria fazer. E você? Ele hesitou, girando o copo de suco entre as mãos. Profissionalmente sempre estive bem. Construí o que queria construir, tenho sucesso pelos padrões convencionais. Mas pessoalmente ele parou, buscando palavras. Passei tanto tempo focado em crescer, em provar algo, que esqueci de construir uma vida além do trabalho. Até recentemente. Júlia sentiu o coração acelerar. Até recentemente, Leonardo a encarou diretamente. Até te conhecer. Até lembrar que existe algo além de planilhas e reuniões e próximos negócios. Você me faz querer mais, Júlia. Mais tempo livre, mais momentos reais, mais vida vivida, ao invés de apenas executada. O silêncio entre eles era denso, carregado de palavras não ditas. Júlia queria perguntar o que exatamente aquilo significava, onde estavam indo, mas algo a impediu. Talvez medo de quebrar o que quer que estivesse crescendo entre eles, talvez a sensação de que algumas coisas não precisavam ser nomeadas para serem reais. Mas Leonardo não deixou o momento passar. Júlia, preciso te dizer algo. Desde aquele voo, desde que li aquela carta, você não saiu da minha cabeça. No começo pensei que era só admiração, vontade de ajudar, mas com o tempo, conversando com você, vendo quem você é, percebi que é muito mais do que isso. Eu gosto de você, não como mentor ou amigo, mas como alguém que quer estar perto, que quer conhecer cada parte de quem você é, que acorda pensando em você e dorme desejando ter passado mais tempo juntos. Júlia ficou sem palavras, o coração batendo tão forte que tinha certeza que ele podia ouvir. Leonardo continuou, a voz mais suave agora. Eu sei que tem uma diferença entre nós, de idade, de experiência, de onde estamos na vida. E sei que comecei como alguém que te ajudou profissionalmente, o que complica as coisas. Então, se você não sentir o mesmo, se isso for estranho ou desconfortável, podemos fingir que nunca falei nada e continuar sendo amigos. Mas eu precisava ser honesto, porque essa honestidade, essa autenticidade que você me ensinou, funciona nos dois sentidos. Júlia respirou fundo, sentindo lágrimas ameaçarem sem entender exatamente por quê. Leonardo, ela começou, e viu ansiedade aparecer nos olhos dele. Eu também gosto de você, muito, mais do que deveria provavelmente, considerando que nos conhecemos há tão pouco tempo. Você apareceu na minha vida no momento mais difícil e mudou tudo, não apenas me dando oportunidades, mas me fazendo acreditar em mim mesma novamente. E em algum momento, sem perceber exatamente quando, você deixou de ser o homem do avião e se tornou a pessoa que mais quero ver, mais quero conversar, mais quero estar perto. Leonardo sorriu, um sorriso de alívio puro. Então podemos tentar ver onde isso vai? Júlia assentiu, sentindo uma felicidade boba crescer no peito. Podemos, mas tem que ser devagar, ela acrescentou. Ainda estou encontrando meus pés profissionalmente, construindo algo meu. E preciso que isso não se misture com... Ela fez um gesto entre eles, com isso. Leonardo concordou imediatamente, do seu jeito, no seu tempo. Sem pressão, sem expectativas, além de sermos honestos um com o outro. E assim começou algo novo, algo que nenhum dos dois tinha planejado, mas que parecia inevitável em retrospectiva. Não houve grande declaração dramática, apenas uma decisão compartilhada de explorar o que sentiam. As visitas de Leonardo a Recife ficaram mais frequentes, e agora não eram só almoços, mas programas simples que se transformaram nos favoritos de ambos. Caminhadas pela orla ao entardecer, conversando sobre tudo e nada. Visitas a feiras de artesanato, onde Júlia mostrava o trabalho de clientes da raiz e Leonardo fazia perguntas genuínas sobre cada peça. Noites assistindo filmes no sofá da sala de Dona Rosa, que observava o relacionamento crescente da filha com aprovação silenciosa, mas clara.
Houve resistência interna de Júlia no começo, uma voz que insistia que aquilo era bom demais para ser verdade, que homens como Leonardo não se interessavam genuinamente por mulheres como ela, que eventualmente ele cansaria e voltaria para o mundo dele em São Paulo. Mas Leonardo desfazia cada dúvida com ações consistentes, com presença real, com vulnerabilidade que ele raramente mostrava para outros. Ele falou sobre relacionamentos passados que não funcionaram porque ele nunca se permitiu realmente se abrir, sobre solidão de estar cercado de pessoas, mas nunca genuinamente conectado com ninguém. E falou sobre como com ela era diferente, como pela primeira vez se sentia visto de verdade, não apenas pelo que construiu ou pelo que tem, mas por quem realmente é. Júlia correspondeu abrindo-se sobre seus próprios medos, sobre anos achando que não era suficiente, sobre relacionamentos anteriores onde sempre foi a que se esforçava mais, a que cedia mais, a que desaparecia um pouco de si mesma para caber nas expectativas alheias, e sobre como com Leonardo, pela primeira vez, sentia que podia ser completamente ela mesma. Todas as partes, as inseguranças e ambições, os momentos de dúvida e de confiança, e ser aceita exatamente assim. 4 meses após aquela confissão no restaurante, Leonardo precisou voltar para São Paulo por 2 semanas consecutivas, reuniões importantes que não podiam ser adiadas. Foi a primeira vez que ficaram tanto tempo separados desde que começaram e a saudade foi surpreendentemente física, uma dor no peito que nem conversas de vídeo diárias conseguiam completamente aliviar. Júlia percebeu com clareza que aquilo não era mais algo casual. Não era mais apenas 2 pessoas vendo onde as coisas iam. Era algo real, profundo, que havia se enraizado nela, de forma que não esperava. Na última noite, antes de Leonardo voltar, ele ligou mais tarde que o usual. "Júlia, preciso te pedir algo", ele disse, a voz séria de uma forma que a deixou apreensiva. Júlia segurou o telefone mais forte. "O quê?" "Vem para São Paulo, não para visitar, mas para ficar uns dias, conhecer minha vida aqui, ver onde trabalho, onde moro, conhecer as pessoas importantes para mim. Porque se isso vai continuar crescendo, e eu quero muito que cresça, preciso que você veja todas as partes da minha vida, não apenas a versão que existe em Recife." Júlia hesitou. Tinha trabalho, prazos, responsabilidades com a raiz. Mas também tinha vontade, uma necessidade crescente de entender todas as facetas do homem que estava se tornando tão essencial para ela. "Mariana vai me matar", ela disse. "Mas sim, eu vou." Leonardo riu, alívio audível. "Prometo que vale a pena." "E Júlia", acrescentou, a voz mais suave, "obrigado por confiar em mim o suficiente para isso." Júlia sorriu, mesmo ele não podendo ver. "Obrigada por me dar razões para confiar." 1 semana depois, Júlia estava em um avião para São Paulo, mas dessa vez a sensação era completamente diferente. Não era fuga ou busca desesperada por oportunidades, era escolha, era avanço em direção a algo que queria, que construíra, que merecia. E quando o avião decolou, levando-a em direção à cidade que meses atrás representava apenas rejeição, Júlia olhou pelas nuvens e sorriu. Porque às vezes, as melhores coisas da vida acontecem exatamente quando paramos de persegui-las desesperadamente e começamos a confiar no timing imperfeito, mas certo do universo. E às vezes, a pessoa certa aparece no momento mais inesperado, no lugar mais improvável, e muda tudo. São Paulo recebeu Júlia de forma completamente diferente desta vez. Quando o avião pousou no final da tarde, não havia nervosismo ou ansiedade, apenas uma empolgação tranquila. Leonardo a esperava no desembarque, algo que ele nunca faria pelos padrões usuais de sua rotina corrida, mas que fizera questão de reorganizar toda a agenda para conseguir. Quando seus olhos se encontraram através da multidão, ambos sorriram daquela forma boba que pessoas apaixonadas sorriem, sem se importar com quem está vendo.
Ele a abraçou forte, mais tempo do que seria socialmente apropriado entre conhecidos, e Júlia se permitiu afundar naquele abraço, sentindo o cheiro familiar de perfume e a sensação de finalmente estar completa, depois de 2 semanas de saudade. Sentiu sua falta. Leonardo murmurou contra seu cabelo, e Júlia respondeu apenas apertando mais o abraço, porque algumas coisas não precisavam de palavras. Quando finalmente se separaram, ele pegou a mala dela com uma mão e entrelaçou a outra com a dela. Um gesto simples, mas que significava tudo, especialmente ali, na cidade onde tudo começara de forma tão difícil. O apartamento de Leonardo ficava em um bairro arborizado, longe do estereótipo de arranha-céus corporativos que Júlia esperava. Era espaçoso, mas acolhedor, com janelas amplas que deixavam entrar muita luz, plantas cuidadosamente posicionadas, estantes cheias de livros que claramente eram lidos e não apenas decoração. Havia fotografias emolduradas, algumas dele mais jovem com pessoas que ela presumiu serem família, outras de viagens, momentos capturados que contavam histórias. Era o espaço de alguém que tinha vida além do trabalho, e isso a surpreendeu positivamente. Júlia deixou a mala no quarto de hóspedes, insistência de Leonardo que ela não questionou, apesar da intimidade crescente entre eles. Ainda estamos fazendo as coisas certas, ele dissera com um sorriso, e ela apreciara o respeito implícito naquilo. Eles pediram comida, sentaram-se no sofá conversando sobre tudo o que acontecera nas 2 semanas separados, e havia algo profundamente reconfortante em simplesmente estar ali, sem pressão, sem expectativas, além de aproveitar a presença um do outro. Nos dias seguintes, Leonardo mostrou seu mundo. Levou-a ao escritório, um espaço contemporâneo, mas não ostensivo, onde sua equipe pequena trabalhava em análises de investimento e desenvolvimento de startups. Júlia conheceu Marina, a sócia de Leonardo, uma mulher na casa dos 40 com energia contagiante que abraçou Júlia imediatamente. Então você é a famosa Júlia, Marina disse com um sorriso cúmplice. Esse aqui não para de falar de você. Leonardo revirou os olhos, mas não negou, e Júlia sentiu as bochechas aquecerem de forma agradável. Marina mostrou alguns dos projetos que estavam desenvolvendo e Júlia ficou impressionada com a abordagem deles. Não era apenas sobre retorno financeiro, mas sobre investir em empresas que tivessem impacto social genuíno, que resolvessem problemas reais. Era exatamente o tipo de trabalho que alinhava com os valores que Leonardo expressara tantas vezes, e ver isso em prática fez Júlia entender melhor o homem que ele era, não apenas nas palavras, mas nas ações diárias. À noite, jantaram com amigos próximos de Leonardo. Um casal que o conhecia desde os tempos difíceis de início de carreira. Rafael e Camila eram descontraídos, engraçados e claramente adoravam Leonardo de forma genuína. Eles compartilharam histórias constrangedoras sobre os primeiros anos dele em São Paulo, sobre o apartamento minúsculo dividido com outros 3, sobre a vez que ele comeu macarrão instantâneo por 2 semanas, porque gastara todo o dinheiro comprando livros de negócios. Leonardo ria, constrangido, mas sem esconder nada, e Júlia amou ver essas camadas dele, a humanidade por trás do sucesso. Mas houve um momento durante o jantar que marcou Júlia profundamente. Camila, depois de algumas taças de vinho, disse algo que ressoou. Sabe, Júlia, nós conhecemos Leonardo há anos. Vimos ele construir tudo isso, vimos o sucesso crescer, os negócios prosperarem. Mas também vimos ele ficar cada vez mais fechado, mais focado apenas em trabalho, mais distante de conexões reais. E então, nos últimos meses, vimos ele mudar, sorrir mais, estar presente de verdade nas conversas, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. E sabemos que é por sua causa.
Seja lá o que vocês têm, está fazendo bem para ele. Júlia não soube o que responder, emocionada demais, e apenas olhou para Leonardo, que segurava sua mão debaixo da mesa. Está fazendo bem para mim também, ela disse finalmente. Ele me ajudou a acreditar em mim mesma novamente, a ver possibilidades onde só via portas fechadas. Acho que nos ajudamos mutuamente. Rafael ergueu a taça. A isso, há pessoas que aparecem no momento certo e mudam tudo. Todos brindaram, mas os olhos de Júlia e Leonardo se encontraram com uma intensidade que dizia muito mais do que as palavras poderiam expressar. No quarto dia, Leonardo precisou trabalhar pela manhã, reuniões que não podia adiar. Júlia aproveitou para explorar a cidade sozinha, mas dessa vez sem o peso de entrevistas e rejeições. Caminhou pela Avenida Paulista, visitou livrarias, sentou-se em cafés observando o movimento frenético da cidade. E percebeu algo surpreendente. São Paulo não a intimidava mais. Não era mais a cidade que a rejeitara, mas apenas uma cidade, com suas possibilidades e desafios, seus encantos e problemas. A diferença estava nela, na forma como se via, na confiança que construíra nos últimos meses. Ela estava em uma livraria, folheando um livro sobre design brasileiro, quando o telefone tocou. Era Mariana, da Raiz. Júlia, tenho uma notícia. A voz dela transbordava empolgação. Lembra daquele cliente grande que mencionei? A rede de restaurantes nordestinos que está expandindo para o Sudeste? Eles adoraram nosso trabalho e querem que desenvolvamos a identidade completa para as novas unidades. É nosso maior projeto até agora e vão pagar valores que nos permitem finalmente contratar mais gente, crescer de verdade. Júlia sentiu o coração disparar. É incrível, Mariana. Mas por que está me ligando? Não devia estar comemorando. Mariana riu. Estou comemorando, mas tem um detalhe. Eles querem reuniões presenciais frequentes e o escritório central deles é em São Paulo. Vai exigir que alguém da equipe esteja aqui regularmente, pelo menos nos próximos meses. E pensei, já que você está aí, que tal conversar com Leonardo sobre a possibilidade de ficar mais tempo? Não permanentemente, mas talvez algumas semanas por mês? Júlia ficou em silêncio, processando. Mariana continuou. Sei que é pedir muito, mas você é a melhor pessoa para esse projeto, Júlia. Seu trabalho, sua visão, é exatamente o que eles precisam. Júlia desligou atordoada, não por más razões, mas porque subitamente possibilidades que nem considerara se abriam. Ela ligou para Leonardo imediatamente contando sobre a proposta. Ele ficou em silêncio por um momento e então disse algo que a surpreendeu. Júlia, isso é uma oportunidade incrível para a Raiz, para você. Mas não quero que você sinta que precisa aceitar por minha causa, por estarmos juntos. Tem que ser decisão sua, baseada no que é melhor para sua carreira, não no que é conveniente para nós. Júlia sentiu o peito aquecer com aquilo, com o respeito dele por sua autonomia, por sua carreira, por suas escolhas. Mas e se eu quiser considerar nós também na equação? Ela perguntou suavemente. E se eu quiser estar aqui não apenas pelo trabalho, mas porque quero estar perto de você? Não o tempo todo. Ainda tenho minha vida em Recife, minha mãe, minhas raízes. Mas algumas semanas por mês, dividindo o tempo entre as duas cidades, seria possível? Leonardo respondeu com voz embargada. Seria perfeito, mas apenas se é o que você realmente quer, sem pressão. Júlia sorriu. É o que quero. Quero construir minha carreira, mas também quero estar com você. E talvez não precise escolher apenas um. Quando Leonardo terminou o trabalho, foram jantar em um restaurante no topo de um edifício, vista panorâmica da cidade iluminada. Era o tipo de lugar sofisticado que antes intimidaria Júlia, mas agora ela se sentia confortável, segura de si. Durante o jantar, Leonardo ficou mais quieto que o usual, pensativo. Júlia perguntou se estava tudo bem, e ele assentiu, mas havia algo em seus olhos. Finalmente, entre sobremesa e café, ele disse:
Júlia, esses dias com você aqui, vendo você no meu espaço, integrando na minha vida, fazendo planos que nos incluem aos dois, foi a coisa mais certa que já senti. Ele pegou a mão dela sobre a mesa. Sei que ainda é cedo, que nos conhecemos há apenas alguns meses, mas também sei, com uma certeza que nunca senti antes, que você é a pessoa com quem quero construir algo real, duradouro. Não importa se é em São Paulo, Recife ou dividido entre os dois. O que importa é que seja junto. Júlia sentiu lágrimas queimarem, lágrimas boas dessa vez. Leonardo, desde aquele voo, desde aquela noite em que você leu minha carta e decidiu ajudar ao invés de julgar, minha vida mudou completamente. Não apenas profissionalmente, mas em como me vejo, em como vejo possibilidades, em como me permito ser vulnerável e confiar. E você é a razão disso tudo. Eles ficaram ali, mãos entrelaçadas, olhares fixos um no outro, enquanto a cidade brilhava ao redor deles. E naquele momento ambos souberam que aquilo, o que começara de forma tão inesperada em um avião, era apenas o começo de algo muito maior. Júlia pensou na carta que escrevera meses atrás, na lista de razões para não desistir, e sorriu internamente. Se soubesse então o que sabia agora, teria adicionado mais uma razão. Às vezes, quando tudo parece perdido, o universo tem uma forma estranha de colocar exatamente a pessoa certa no seu caminho, no momento mais inesperado, de formas que você nunca poderia planejar ou prever. O último dia de Júlia em São Paulo, antes de voltar para Recife, amanheceu com chuva fina, aquela garoa paulistana que deixa tudo com um brilho diferente. Ela acordou cedo, encontrou Leonardo já na cozinha preparando café e algo naquela cena doméstica simples a tocou profundamente. Era isso que queria, percebeu. Não grandes gestos ou declarações dramáticas, mas momentos cotidianos compartilhados, a intimidade tranquila de estar com alguém que te conhece de verdade. Eles tomaram café em silêncio confortável, cada um imerso em pensamentos próprios, mas conscientes da presença do outro. Júlia folheava anotações sobre o novo projeto, enquanto Leonardo revisava e-mails no tablet. Era o tipo de silêncio que só existe entre pessoas verdadeiramente confortáveis uma com a outra, onde não há necessidade de preencher cada momento com palavras. Mas então Leonardo colocou o tablet de lado e olhou para ela com uma intensidade que a fez levantar os olhos das anotações. Júlia, eu quero te mostrar uma coisa antes de você ir, ele disse. Algo importante. Ela fechou o caderno curiosa. Leonardo se levantou estendendo a mão. Vem comigo. Eles foram até o escritório dele, um cômodo que ela ainda não havia explorado completamente. Era menor que esperava, com uma mesa ampla coberta de papéis, uma estante cheia de livros sobre negócios e desenvolvimento, e na parede algo que chamou imediatamente sua atenção. Era uma moldura, simples mas elegante, e dentro dela estava uma folha de papel com caligrafia apressada. Júlia se aproximou, o coração acelerando, e reconheceu imediatamente. Era sua carta, a carta que escrevera naquela noite de desespero, a confissão crua que ele lera no avião. Você guardou isso? Ela sussurrou, a voz embargada. Leonardo ficou ao lado dela, olhando para o papel emoldurado. Guardei. Está aqui desde a semana depois que nos conhecemos. Sabe por quê? Júlia balançou a cabeça, incapaz de falar. Leonardo continuou, a voz suave. Porque essa carta me lembrou de algo que havia esquecido. Me lembrou que vulnerabilidade não é fraqueza, que honestidade crua tem mais valor que perfeccionismo polido. E me lembrou das minhas próprias razões para não desistir, da lista que escrevi anos atrás e que guardei por tanto tempo. Ele abriu uma gaveta da mesa e tirou um papel amarelado, dobrado cuidadosamente. Essa aqui é a minha. Júlia pegou o papel com mãos trêmulas e leu. Era uma lista numerada, caligrafia mais jovem, algumas palavras borradas pelo tempo. Razões para continuar tentando, dizia o título. Porque quero provar que posso. Porque desistir agora significa desperdiçar tudo que já investi.
porque minha mãe acredita em mim, porque aos 40 anos quero olhar para trás e saber que dei tudo de mim, porque um dia, se conseguir, quero ajudar outros que estão onde estou agora. Júlia leu cada linha, lágrimas descendo silenciosas, vendo a essência do homem que amava exposta naquelas palavras escritas por uma versão mais jovem e assustada dele. Quando eu li sua carta, Leonardo disse, foi como olhar num espelho do passado. Vi meu eu de anos atrás, vi a mesma luta, o mesmo medo misturado com determinação. E soube naquele momento que precisava fazer algo, não apenas ajudar profissionalmente, mas de alguma forma fazer parte da sua jornada. Só não imaginei que você se tornaria a parte mais importante da minha. Júlia se virou para encará-lo, vendo vulnerabilidade genuína em seus olhos. Você salvou mais do que minha carreira, Leonardo. Salvou minha capacidade de acreditar, de confiar, de me permitir sonhar novamente. Leonardo pegou ambas as mãos dela. Júlia, sei que você volta para Recife hoje, que vamos passar algumas semanas separados enquanto você organiza tudo para começar a dividir tempo entre as cidades. E sei que ainda estamos no começo de descobrir o que somos juntos. Mas preciso te dizer algo que venho sentindo há semanas e não encontrava o momento certo. Ele respirou fundo. Eu te amo. Completamente, profundamente, de uma forma que nem sabia ser capaz. Te amo pela mulher que você é, pela artista talentosa, pela pessoa honesta que não tem medo de admitir vulnerabilidade. Te amo pela forma como você me faz querer ser melhor, não profissionalmente, mas como ser humano. Júlia sentiu as lágrimas caírem livremente agora. Eu também te amo. Ela respondeu com voz quebrada. Te amo de uma forma que me assusta um pouco, porque é tão intenso, tão real. Te amo por ter visto valor em mim quando eu não conseguia ver. Te amo por respeitar minha independência enquanto me oferece parceria. Te amo pela forma como me faz sentir segura, sendo exatamente quem sou, sem precisar fingir ou esconder partes de mim. Leonardo a puxou para um abraço apertado e eles ficaram assim por longos minutos, apenas se segurando, deixando a emoção fluir sem restrições. Quando finalmente se separaram, Leonardo tinha algo no olhar que Júlia não conseguiu decifrar completamente. Tem mais uma coisa, ele disse, a voz levemente nervosa. Júlia, eu sei que é cedo. Sei que vamos enfrentar desafios com a distância, com equilibrar carreiras, com construir algo real entre duas cidades. Sei que tem pessoas que diriam que estamos indo rápido demais, que nos conhecemos há apenas alguns meses. Mas eu também sei, com uma certeza absoluta, que quero você na minha vida. Não apenas agora, mas para sempre. Ele pegou uma pequena caixa do bolso e o coração de Júlia parou completamente. Não é um anel de noivado. Leonardo esclareceu rapidamente, vendo o choque nos olhos dela. Não ainda, pelo menos. Ainda estamos descobrindo como fazer isso funcionar, e não quero apressar nada que precise de tempo, mas é uma promessa. Ele abriu a caixa, revelando um anel simples, mas lindo, com uma pequena pedra azul. É topázio azul, ele explicou. A pedra de novembro, mês em que nos conhecemos. Quero que você use isso como símbolo da minha promessa de que estou completamente comprometido com o que estamos construindo. Que não importa os desafios, não importa a distância, não importa quanto tempo leve, eu vou estar aqui, construindo isso com você no seu tempo, do seu jeito. Júlia olhou para o anel, depois para Leonardo, e sentiu algo se encaixar definitivamente dentro dela. Não era apressado, percebeu. Era certo. Era duas pessoas que encontraram uma no outro algo raro e precioso e que estavam dispostas a fazer o que fosse necessário para proteger e cultivar aquilo. Ela estendeu a mão e Leonardo deslizou o anel em seu dedo. Era perfeito, como se tivesse sido feito para ela. Eu prometo o mesmo, ela disse com voz firme apesar das lágrimas. Prometo estar presente, estar honesta, lutar por nós mesmos quando for difícil. Prometo não deixar o medo me fazer correr, não deixar a insegurança sabotar o que temos.
Prometo construir isso com você, um dia de cada vez. Leonardo a beijou então, um beijo que selava promessas e começava futuros, que tinha gosto de lágrimas e esperança misturadas. Quando se separaram, ambos estavam chorando e rindo ao mesmo tempo, naquele estado de emoção pura que acontece nos momentos verdadeiramente importantes da vida. Eles passaram o resto da manhã conversando sobre planos práticos, sobre como Júlia organizaria a mudança parcial, sobre quando Leonardo visitaria Recife novamente, sobre sonhos e possibilidades que agora pareciam alcançáveis, porque não estavam mais sozinhos na busca. Quando chegou a hora de ir para o aeroporto, Júlia olhou ao redor do apartamento, memorizando detalhes. Não era despedida, era apenas um até breve, mas ainda assim havia algo agridoce naquilo. Leonardo carregou a mala até o carro, e durante o trajeto mantiveram as mãos entrelaçadas, não precisando preencher o silêncio com palavras. No terminal de desembarque, eles se abraçaram longamente, e Júlia sussurrou: "Obrigada. Por tudo. Por me ver quando eu era invisível, por acreditar quando eu duvidava, por aparecer na minha vida exatamente quando precisava, mesmo sem saber." Leonardo beijou sua testa, depois seus lábios suavemente. "Obrigado a você, por me lembrar do que realmente importa. Por trazer cor de volta para uma vida que tinha ficado monocromática sem eu perceber. Por me deixar te amar." Júlia sorriu através das lágrimas. "Nos vemos em 3 semanas." Leonardo assentiu. 3 semanas. E depois, todos os fins de semana que conseguirmos até você se mudar parcialmente. E depois disso, uma vida inteira. Júlia riu, o som misturado com soluço. Uma vida inteira parece bom. Parece perfeito, na verdade. Ela pegou a mala e começou a caminhar em direção à segurança, mas virou-se uma última vez. Leonardo ainda estava ali, observando, e quando seus olhos se encontraram, ambos sorriram daquele jeito que só pessoas verdadeiramente felizes sorriem. Júlia tocou o anel no dedo, sentindo o peso reconfortante da promessa, e continuou caminhando. Mas dessa vez, não estava voltando derrotada, não estava fugindo. Estava simplesmente indo para casa para se preparar para o próximo capítulo. Um capítulo que incluía amor, carreira, propósito e a certeza de que às vezes os melhores presentes da vida vêm embrulhados nas circunstâncias mais inesperadas. No avião, sentada na mesma fileira onde tudo começara meses atrás, Júlia tirou o caderno e começou a escrever. Não era uma carta de desespero dessa vez, mas uma de gratidão. Gratidão pelo voo que mudou tudo, pela exaustão que a fez adormecer no ombro de um estranho, pela carta que esquecera grampeada e que acabou sendo lida pela pessoa certa. Gratidão por Leonardo ter escolhido ler, ao invés de simplesmente devolver, por ter visto valor onde ela via apenas vulnerabilidade. E gratidão por ela mesma, por ter tido coragem de continuar tentando mesmo quando tudo parecia impossível, por ter escrito aquela lista de razões para não desistir, por não ter desistido. Ela olhou pela janela, vendo as luzes de São Paulo diminuírem conforme o avião subia, e pensou em tudo que acontecera desde aquela noite. Pensou na mulher quebrada, que embarcara nesse mesmo voo meses atrás, carregando peso de rejeições e dúvidas. E pensou na mulher que era agora, com carreira florescendo, amor verdadeiro e, mais importante, com crença inabalável em si mesma. A jornada não tinha sido fácil, mas tinha valido cada segundo difícil. Porque no final, ela não encontrou apenas sucesso profissional ou amor romântico. Ela encontrou a si mesma, encontrou sua voz, encontrou coragem para ser vulnerável e força para continuar mesmo quando parecia impossível. E enquanto o avião cortava o céu noturno, levando-a de volta para Recife, mas também para frente, em direção a um futuro brilhante, Júlia sorriu e escreveu a última linha em seu caderno.
Às vezes, você precisa adormecer no ombro de um estranho para acordar na vida que sempre mereceu. E fechou o caderno, guardou-o na mochila e fechou os olhos, não com exaustão dessa vez, mas com paz profunda, porque sabia com cada fibra do seu ser que tudo daria certo. Não porque seria fácil, mas porque agora tinha as ferramentas, o apoio e principalmente a crença em si mesma para fazer dar certo. E isso, mais do que qualquer outra coisa, era o verdadeiro final feliz.